Olá pessoal, tudo bem? Nós sabemos que a ansiedade é um transtorno que causa grandes prejuízos e muito ocorre de um paciente buscar ajuda de um profissional da saúde mental com queixa de ansiedade. Esse diagnóstico ele é confirmado, o paciente ele começa a fazer a terapia, às vezes quando o profissional da saúde entende, prescreve uma medicação e esse paciente ele inicia o tratamento via medicação e psicoterapia. Contudo, o tempo vai passando, esse paciente não melhora. E surgem questionamentos, como por exemplo, por que ele não melhora? Está tomando a medicação, está fazendo a psicoterapia, e por que não melhorou? O que está dando errado? A medicação não é a correta? Ou o psicólogo ou a psicóloga não está sendo feliz nas técnicas, na aplicação dos métodos, etc. O que está acontecendo? O que está dando errado? Pois bem, o diagnóstico é fundamental. Ter o diagnóstico do tipo de transtorno. Contudo, também é muito importante ter muito claro o que causou esse transtorno. Estou falando aqui do exemplo da ansiedade. Houve o diagnóstico. Diagnóstico é ansiedade, transtorno de ansiedade. Mas também é necessário ter muito claro o que causou essa ansiedade. E aqui vai depender do paciente, porque existem várias razões, existem várias causas para a ansiedade. Existem questões biológicas, existem traumas, lesões e também existem questões ambientais. Isto é, o ambiente que a pessoa vive, o ambiente que a pessoa convive, pode ser um ambiente adoecedor. E nesse ponto eu quero falar sobre a família. Existem muitos casos de ansiedade que são causados pelo ambiente familiar. Aí, neste ponto, eu quero deixar aqui um alerta. Como está a sua família? Como é o ambiente da sua família? Como é o convívio familiar? Entenda, você pode ter o diagnóstico correto, você pode estar tomando uma medicação que é correta e está fazendo com fidelidade a sua psicoterapia. Mas se o causador da sua ansiedade é o ambiente familiar, esse ambiente familiar precisa ser corrigido também. Porque pouco vai resolver, pouco vai adiantar você tomar a medicação, você fazer psicoterapia, e o ambiente familiar, que é o causador da sua ansiedade, não ser modificado. Então, observe bem isso. Isso é muito importante, porque você vai passar a vida toda tomando medicação, vai passar a vida toda fazendo psicoterapia e não vai se sentir bem, não vai se sentir melhor. E quando se inicia um tratamento, como por exemplo de transtorno de ansiedade, se espera que haja uma evolução. Então, existem medicamentos eficazes, existem técnicas, metodologias, intervenções aplicadas por psicólogos que são eficazes também. Eu quero deixar aqui esse recado. Cuidado com o seu ambiente familiar. Veja bem o que eu estou falando. Se o causador da sua ansiedade é o seu ambiente familiar, ele precisa ser modificado. Ele precisa passar também por um processo de transformação para que você seja beneficiado. A família é a principal rede de apoio para quem passa ou sofre de algum transtorno mental. Então, veja isso com cuidado, fale com o seu psicólogo ou a psicóloga, fale com o seu médico sobre isso também. Isso é muito importante. E fale com a sua família. Convide a sua família para participar do seu processo terapêutico. Isso vale muito a pena. Tá bom, pessoal?
Desejo tudo de bom, muita saúde e muita paz para todos.